Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, que o Senhor Jesus esteja contigo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos receber entendimento nesta hora. Fala conosco, Senhor. Mesmo, Deus, que a nossa opinião já esteja formada, nós queremos abrir mão da nossa opinião e do nosso entendimento e queremos ficar com o entendimento que vem do céu, porque a Tua palavra diz em Daniel 2:20 que o Senhor é que dá entendimento aos inteligentes, e nós não queremos ser apenas inteligentes, intelectuais, nós queremos receber o entendimento que vem do céu e que o Espírito Santo cele isso em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Está aqui, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus nos traz o entendimento aqui de 28 tempos e queremos destacar o tempo de afastar-se de abraçar, que está no versículo 5, que você pode ler todinho. Como você percebeu, nós terminamos de ler o livro de Provérbios, já entramos em Eclesiastes e queremos chegar em Apocalipse na nossa leitura e devocional diário. Talvez você abraçou algo assim com tanto afinco nos últimos meses e talvez até nos últimos anos. Investiu tempo, investiu dinheiro, mas percebeu através do Espírito Santo, que não era de Deus, que não é de Deus e que o Senhor não quer você mais de mãos dadas, com isso que você abraçou, envolvido nesta questão. Por isso, a palavra de hoje é tempo de afastar-se de abraçar. É tempo de deixar e recomeçar de uma forma completamente diferente, segundo a palavra de Deus. Às vezes pensamos que vamos assim deixando aos poucos, aquilo que Deus já nos mostrou para deixar. Mas aquilo que é das trevas precisa ser assim deixado, precisa ser abandonado de uma vez só. Não gaste tempo se lamentando ou se culpando por ter abraçado o que não era de Deus. Ao se arrepender e deixar, como está em Provérbios 28:13, o perdão de Deus é alcançado e uma nova oportunidade é dada por Ele. Esquece das coisas que ficaram para trás, porém as resolva, as deixa e siga para o alvo. Mas como eu não vi, como eu fui cego, como eu não percebi, às vezes fica assim esses questionamentos, Como que eu deixei isso acontecer? Como é que eu fui deixar assim me levar pelas necessidades, pelas propostas? Agora é tão claro, mas eu quero dizer que em tudo a palavra de Deus, ela tem uma resposta. Não apenas reconhecer um erro e deixá-lo, mas aquele que tem o entendimento, ele entende como que ele entrou para nunca mais cair em situações parecidas, porque um dia foi um fruto lá no Éden, um outro dia é o sol nascente, um outro dia é um outro nome. Os nomes mudam, mas tudo tem um nome só, pecado, e nós precisamos aprender para nunca mais cairmos nas ciladas de Satanás. Amém? Até rimou, mas a situação é séria. Quando a gente abre aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 11, veja bem, 2 Pedro 1, verso 11, está escrito assim na palavra de Deus. 2 Pedro 1, no verso 1 até o verso 11, melhor dizendo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Há muitos deuses, meu querido. Todo mundo fala que serve a um Deus, mas eu tenho que saber se esse Deus é o que está aqui escrito. Conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Toda religião que não tem Jesus como centro, que Jesus não seja o Senhor e único Salvador, não é o mesmo Deus. É outro, Cada país às vezes tem uma cultura. Na cultura oriental é o Deus Sol, Os muçulmanos é Alá, tem Maomé,
não é? E aí a gente precisa entender isso. E aquele que tem Jesus, ele não precisa de nenhum outro nome à sua volta, porque ele tem o Todo-Poderoso com ele. No versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Se você não conhece, procure a Bíblia de maneira completa. Não fique apenas em livros ou versículos. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Você está debaixo das promessas de Cristo, não precisa ficar debaixo das promessas do homem ou de nenhum outro Deus de prosperidade, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Uma delas é o dinheiro, a prosperidade, o enriquecer de forma fácil. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, para você dizer não para aquilo que você até quer fazer, mas sabe que não é de Jesus. Com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É pleno conhecimento. Muitos conhecem um Jesus Cristo, não é, que prospera, outros um Jesus Cristo que cura. Sim, ele pode curar e ele pode prosperar, mas a Bíblia está falando de você conhecer Jesus Cristo em sua plenitude, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus não quer fazer nem isso nem aquilo, ele quer ser Senhor e único Deus na sua vida. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Está escrito na palavra. Confere aí 2 Pedro, no capítulo 1, verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Talvez a pessoa tenha o amor, tenha a piedade, tenha a perseverança, mas não tenha o domínio próprio de dizer não, nisso eu não entro, isso eu não quero, isso não é de Deus e eu não vou. Aquele que não tem o domínio próprio, aquele que não tem essas coisas que nós lemos aqui na palavra, este se torna cego para algumas coisas, vendo só o que está perto. Cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está colocando os olhos, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Cuidado, há um tempo, há um propósito, e o propósito o propósito é de Deus, o plano é de Deus, e há um tempo, chamado afastar-se de abraçar. Deixe. Por isso, irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, não é a palavra do Rodrigo, não é a palavra de um pastor, é a palavra de Deus. Procure ler, procure entender, procure crer, procure orar, procure Deus, procure intimidade com Deus. Quando você volta em 1 Pedro, agora no capítulo 3, 1 Pedro 3, o verso 8, está escrito: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de recebermos bênção por herança. Querido, você não precisa entrar em negócios do oculto, em negócios de outros deuses, em negócios da prosperidade. Você não precisa entrar, porque quem está em Cristo vai receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor
repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E adorar a outro Deus é o mal do mal. Adorar ao outro Deus, seja ele qual for, é um terrível mal. E aqui está dizendo, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Oh, meu Deus! Que você possa ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Continue aí orando, buscando a face dele. Ele vai te revelar todas as coisas em nome de Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.